um nervosismo no início, assim, né? A gente vai se ajeitando, amém, amado? Mas eu quero dizer para vocês que, de fato, é uma alegria muito grande poder falar sobre esse assunto, sobre os dons espirituais. Eu não sei se você conhece meu testemunho, hoje, exatamente esse mês agora, em fevereiro, faz 23 anos que eu me converti no meio de um carnaval. Eu estava no meio de um carnaval e o Espírito de Deus entrou naquele lugar. A minha namorada na época, minha esposa hoje, tinha se convertido e estava intercedendo por mim. E no meio daquele carnaval, Deus ele falou comigo, eu vou tratar um pouco sobre isso, sobre essa geração e o quanto é importante os dons espirituais. Gente, eu não teria me convertido se eu não tivesse tido uma experiência com Deus. Eu acho, assim, existem de fato algo que é pregado e ensinado sobre uma fé simples, sobre crer, né, e crer em ponto final. Mas eu não era esse tipo de pessoa. Eu precisava de algo empírico, algo experiencial, tá entendendo? Um experimento com Deus. E eu sei que Deus ele me alcançou por uma palavra profética, por um ambiente profético, por uma lança profética mesmo, em que tinha alguém intercedendo, assim como estavam pessoas intercedendo, e um anjo foi até a cadeia e libertou Pedro. E nós estamos diante de uma geração que está cheia de opiniões, uma geração que está cheia de tantos argumentos. Nós somos uma era que estamos saindo agora de uma geração da era digital, vamos botar assim, que o acesso irrestrito de dados e informações, mas pouca sabedoria. Estamos agora entrando na era da inteligência artificial. Isso daí está dando um salto na cabeça das crianças, dos jovens, dos adolescentes. É uma aceleração muito grande de muito conhecimento, mas pouca sabedoria. É muita informação. Nós nascemos debaixo do fogo e nós precisamos continuar debaixo do fogo, porque o fogo vai fazer com que essa geração possa ser iluminada. Eu quero que a gente possa entender isso. Eu vou dar um testemunho daqui a pouco sobre a minha filha. E eu quero dizer algo para vocês. Eu não estaria pregando nesse altar. Eu não estaria aqui hoje, nem vivo, se eu não tivesse tido uma experiência com Deus. Eu precisava de uma experiência com Deus. E essa é uma geração que vai ter que tocar no profético. A igreja vai precisar se posicionar e se levantar no profético. Não tem como falar sobre isso. Tem pessoas que às vezes dizem assim, pastor, eu estou vendo muito treinamento profético disso, é profético daquilo, é profético disso. O que o senhor acha? Eu digo, eu acho demais, eu acho ótimo, eu acho que é isso mesmo. Porque nós estamos chegando perto do fim. E Deus disse que viria pegar uma noiva ataviada, uma noiva que estaria adornada. Eu não creio que seria uma noiva, sabe, mole, uma noiva, sabe, fraca, raquítica, mas seria uma noiva que nasceu no fogo e vai ser arrebatada no fogo, amém, amados? Eu sei que a visão, por exemplo, apologética é importante. Sabe, sermos apologéticos é importante, defender a nossa fé é importante, termos bons argumentos é importante, mas eu quero dizer algo para você. Eu não conheço ninguém que foi ganho, ou uma geração que foi ganha por uma boa pregação apologética. A apologética é necessária, eu não estou aqui indo de encontro ao conhecimento, e muito pelo contrário, eu amo conhecimento. Mas não será uma palavra apologética que vai ganhar essa geração. A palavra apologética é para confirmar aquilo que nós cremos, mas não é para alcançar os perdidos. A palavra apologética é para garantir aquilo que nós estamos de fato vendo na palavra de Deus. Mas não vai ser isso que vai ganhar essa geração. O seu filho que está perdido, o seu marido que está em casa, não vai ser isso. Será uma experiência com Deus. E nós precisamos compreender aquilo que foi falado, e pastor, Deus me deu a mesma direção de começar com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, que diz assim, ele não foi colocado o tempo não aí, só para eu poder me localizar, tá certo? Não queria passar do tempo. Eu tenho a mania de passar do tempo, mas hoje não vou passar não, em nome de Jesus, amém? Não vai acontecer, amém? É sério, estou bem comportado. Veja, 1 Coríntios 12, 1 diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, como o pastor bem leu aqui. Só que, queridos, quando você vê a dinâmica dessa igreja, era uma igreja que usava muitos dons, no bom sentido. Era uma igreja que não era uma igreja que não utilizava os dons. Se a gente tirar esse pedaço do texto, fica parecendo que Paulo está falando para uma igreja que não tinha experiência com dons. Fica parecendo que Paulo está querendo, dizer assim, gente, vamos lá, vamos praticar os dons. Mas era uma igreja que já praticava os dons.
Então, às vezes, nós temos os dons no nosso meio, mas a gente não sabe a importância, nós não sabemos como direcionar e como utilizar de forma inteligente os dons. Os dons não é algo místico, os dons não é algo que simplesmente como se fosse uma água que está sendo derramada e desperdiçada. Os dons não é algo para ser liberado e a gente perder eles, ou algo que não tenha uma utilidade, muito pelo contrário, os dons são preciosos. E Paulo está dizendo o seguinte: gente, vamos ser inteligentes com os dons, vamos utilizar os dons, porque ele está usando a palavra ignorante. Ele está dizendo o seguinte: olha, os dons são atributos que Deus vai estar dando para a igreja pelo Espírito Santo, que a igreja vai precisar ter inteligência para utilizar, vai precisar ter inteligência para usar isso, sabe? E nós muitas vezes pegamos os dons e tratamos como algo místico, como algo estranho, como algo muito diferente, mas os dons, ele tem algo extraordinário, algo poderoso por detrás para capacitar a noiva, a igreja, para fazer coisas extraordinárias. Nós não estamos sentados nessa plateia hoje, nessa nave, nessa igreja, meu querido, por causa de uma boa palestra. Nós cremos no sobrenatural, amém, amados? Meu irmão, a igreja vai pregar sobre tudo, eu sei disso. A igreja vai pregar sobre sexo, sobre dinheiro, sobre casamento, sobre inteligência, sobre muita coisa, porque o evangelho prega sobre tudo, na verdade. O evangelho, a palavra de Deus, na verdade, ela prega sobre tudo, sobre o homem, né? Sobre tudo que Deus fez, do cosmos, a física, a química, está tudo aqui na palavra de Deus. Entretanto, meu irmão, deixa eu dizer algo para você: toda a palavra de Deus aponta para o sobrenatural. Toda a palavra de Deus aponta para o sobrenatural. Sabe, se fosse uma boa palestra, nós estaríamos em outro lugar, não aqui. Mas nós cremos que Deus, ele vai operar algo diferente, algo que vai além das nossas forças, algo que vai muito mais do que a gente possa fazer. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente não entende que a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. Ele diz: aqueles que se humilham serão exaltados. Vá lá ler na sua Bíblia, nós somos da palavra. A Bíblia não diz os humilhados serão exaltados, não diz isso. A Bíblia diz aqueles que se humilham. E sabe o que é humilhação na Bíblia, na palavra, no grego? É a capacidade de você reconhecer que precisa de algo de Deus. É como se Deus dissesse assim: atinja aquele teto, você dá um pulo, você se estica e faz o máximo, e o resto, quem faz é Deus. Daqui até o teto se chama humilhação, é você reconhecer que precisa de Deus. E os dons é um socorro à humilhação. Os dons é um socorro àqueles que entendem que precisam do sobrenatural de Deus. O dom de cura é para aquele que sabe que o médico não pode mais fazer nada. Meu irmão, deixa eu dizer para você, Deus está operando ainda nos dias de hoje. Aleluia. Eu não estaria nesse altar hoje se Deus não tivesse se manifestado para mim. Eu não estaria nesse lugar hoje por causa de um bom argumento. Eu estaria em outro lugar. Deixa eu dizer algo para você: Deus é real e Ele fala com a sua igreja. Aleluia. E aí em 1 Coríntios capítulo 12, 31 diz o seguinte: entretanto procurai com zelo os melhores dons. A palavra zelo é zelou, que quer dizer com força mesmo, com dedicação. Nós não podemos ter uma vida de crente xoxa, uma vida de crente racional somente, no sentido, sabe, não de inteligência, mas no sentido de 1 mais 1 são 2. Não, às vezes Deus vai quebrar uns protocolos e 1 mais 1 vai dar 40, 50, 100. Sabe, tem promessas na Bíblia que a nossa mente iria girar. Tem promessas na Bíblia que Deus, ele faria coisas com pessoas, sabe, como Abraão, já no final da carreira. Quando ele está pensando que está finalizando, Deus diz: pois começou. A gente está pensando que a gente vai se aposentar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: crente não se aposenta, não. Deus, ele pega o último ciclo da sua vida e diz: pois vai ser o mais produtivo. Sabe por quê? Você pode chegar num banco, meu irmão, e o banco pode lhe dar dinheiro, pode lhe restituir, a justiça pode lhe restituir, mas só tem um que pode lhe dar tempo, fazer de um dia 1000 anos. Só tem um que pode fazer isso, fazer uma alta produção em pouco tempo. E você diz: rapaz, eu nunca vivi tanta coisa em pouco tempo. Então estar com Deus é estar numa arquibancada dizendo como Ele vai me surpreender. É o sobrenatural de Deus, irmão. Sabe,
Em 1 Coríntios 4:1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizais, ou que profetizeis. A palavra profetizar, no Antigo Testamento, quer dizer borbulhar de dentro. No Novo Testamento é falar por outrem, um porta-voz. Se você juntar a palavra no grego e no hebraico, quer dizer falar como porta-voz de uma voz que vem por dentro. Aleluia. Ou seja, as pessoas, quando ouvem a igreja profetizando, estão ouvindo a própria voz de Deus. Isso vem com uma autoridade, a gente aprende sobre isso no Rema. Isso vem com uma autoridade. Isso vem com algo que quebra. Já vem ungido, já vem com um óleo, já vem com algo poderoso. E ele está dizendo, gente, procure. Eu quero usar mais a igreja. Eu quero usar mais. Mas tem algo aqui também, é uma outra chave aqui importante. Ele não diz, só procure a profecia, os profetas. Não. Ele está dizendo toda a igreja. Eu estou escrevendo para toda a igreja. Eu quero que toda a igreja se mova no profético. Eu quero que a tesouraria da igreja se mova no profético. Eu quero que o administrativo da igreja se mova no profético. Que os diáconos se movam no profético. Que a igreja de crianças se mova no profético. Que todos os lugares da igreja se movam no profético. Porque vai ser Deus administrando, vai ser Deus falando, vai ser Deus tocando. Aleluia. O profético tem um símbolo, tem um arquétipo que é a águia. Meu irmão, o profético vai lhe dar olhos de águia. Você vai ter olhos de águia, não vai ser enganado. Você vai ter uma percepção espiritual e sobrenatural. Ele não disse aqui, eu sei que o irmão Hegel ele falou que nós não conseguiríamos estar debaixo de uma unção vibrante e poderosa o dia inteiro, porque a parte da carne limita o que conhecemos. Desculpe, aquilo que profetiza, aquilo que é falado profeticamente, é delimitado pela parte, e a parte ali é a carne. Nós não temos a capacidade de suportar isso, mas Deus também não diz que a gente não pode procurar todo dia. Eu não sei se está entendendo isso. Sabe, irmãos, a vontade de Deus era que nós pudéssemos nos envolver com o profético todo dia. Que você se acordasse de manhã e dissesse, Deus, fala comigo, mas fala através de mim. Deus me usa, Deus começa a me usar, começa a me colocar em lugares, começa a me dar uma percepção como algo de águia, algo diferente. Como se um manto caísse sobre mim para eu administrar as coisas e fazer as coisas. Talvez, querido, a visão de Deus por esses dias nessa igreja, é a gente ampliar os conceitos que nós temos da área profética. E vou falar de Bíblia, o tempo todo sobre Bíblia. E o que acontece? Em 1 Coríntios, capítulo 12, 11 diz, mas um só é o mesmo Espírito, realizando todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Aí alguém pega esse versículo e diz, olha, estão vendo aí, pastor? Não, o Espírito Santo só vai dar a profecia quando ele quiser. Então a gente começa a pegar pessoas que começam a ensinar, olha, eu sou até pentecostal, sabe? Eu creio nos dons, mas está escrito na Bíblia que ele vai dar a profecia quando ele quiser. Vai ser quando ele quiser. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que às vezes a profecia não cabe. Por exemplo, qual é o melhor dom dentro de um hospital? Amém? Então ele está dizendo sobre isso aqui. Ele não está inibindo o que ele vem falando. Ele vem dizendo, gente, procure profecia, procure profetizar, procure a profecia. Mas vai ter momentos, vai ocorrer momentos que não é profecia. Serão outras coisas. Mas sabe, o irmão Hegel trouxe uma chave poderosa. Ele disse que o dom de profecia é como um carro que traz a ele associado outros dons lá dentro. Vocês estão aqui ainda nessa noite ou não, mas ele traz outros dons lá dentro. A profecia, ela é um imã. Ela traz outros dons. Me parece, agora eu vou falar do que eu percebo da Bíblia. Me parece que línguas atrai a profecia, que atrai os dons. Parece que é um carrossel, parece igual o carrossel, sabe, do Instagram, que a gente vai colocando uma foto, depois outra, depois outra, depois outra. Me parece que está muito associado, o sobrenatural parece que vai se abrindo dessa forma. Parece que o sobrenatural vai se abrindo com as línguas vai trazendo os dons, e me parece que a maior evidência dos dons, primeiramente, é a profecia, e parece que dentro da profecia começa os de revelação, e vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo, e vai indo.
Quando a gente vê o William Branham, por exemplo, lá um grande general de Deus fluindo em cura, antes ele flui em quê? Profecia. Aleluia. Gente, vocês estão aqui nessa noite mesmo, não? Vamos lá falar de Gilson Lima, do nosso ministério. Como é que ele fluía? Ele fluía como? Profetizar, profetizar, profetizar. Daqui a pouco cura, 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 cura. Aleluia. Os dons parecem que se misturam. Didaticamente a gente está ali separando um pelo outro. Mas parece que o sobrenatural são rios mesmo. Que está vindo. E nós temos que ter vontade que o sobrenatural aconteça no nosso meio. Em 1 Coríntios, em Atos capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. A gente sabe isso de cós salteado. Que eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. É interessante que o espírito não seria derramado no espírito. Já parou a pensar nisso? Está muito claro nos nossos olhos. A Bíblia diz que derramaria sobre toda a carne. Por quê? Porque é a parte que impede. Então o Espírito será derramaria sobre toda a carne, porque é uma unção por sobre, a gente aprende isso, para capacitar a carne a fluir com o Espírito. É uma unção por sobre, que vai puxar o que tem dentro. Não, você não está aqui não, amados, me perdoe, eu sei. Jesus, vamos falar de Jesus. A pessoa mais complexa, no bom sentido, que pisou nessa terra. Aleluia. Tinha uma potência ali dentro. Era uma bomba tabernacularizada, esvaziada da forma de ser Deus. Vestido de homem. Cristo estava ali, andando. Mas aquela bomba é estourada quando? Quando o Espírito vem sobre. Não, você não está aqui não, amados. Quem chorou no Getsemane? A parte. A parte. Vocês estão aqui ou não estão aqui? A parte. A parte chorou no Getsemane. A parte estava ali, dizendo: se possível, passa de mim o cálice. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele foi capacitado pelo Espírito Santo. A Simple McPherson dizia uma coisa poderosa. A Simple McPherson dizia: do mesmo jeito que Jesus Cristo foi ungido e foi capacitado para fazer coisas pelo Espírito, a igreja também, ela é capacitada. Se Jesus colocou para fora, por causa do enchimento do Espírito Santo, derramamento do Espírito nele ali, a sua natureza de ser Deus, nós somos justificados em Cristo Jesus, e temos uma natureza nova dentro da gente, e agora nós temos Cristo habitando em nós, por meio do seu Espírito. E a Bíblia prometeu que não seria um rio que sairia do nosso interior, seriam rios. Esses rios estão represados em muita gente, mas quando o Espírito desce, ele libera o poder para tudo que é canto. Tem momento que esses rios potencializam o fruto do Espírito, tem momento que esses rios potencializam a nossa fé, tem momento que esse rio toca em prosperidade, tem momento que esse rio toca nisso, toca naquilo. Mas, por exemplo, às vezes a gente vê um culto, está aqui, está fluindo aqui, daqui a pouco um rio de prosperidade entra, o pregador começa a ministrar oferta e milagres financeiros começam a acontecer. Ou não é isso? Sobrenatural começa a acontecer. A gente tem que estar sensível ao rio. É igual o louvor. A gente precisa estar no departamento de música sensível ao rio. A gente precisa estar sensível para onde é que vai. Tem um rio que está querendo ser pego. Tem um rio que está correndo. Não tem como num ajuntamento Deus não querer falar. Deus quer falar, irmão, não é o homem. Paulo disse isso. O que foi que Paulo falou? Ei, eu deixo de lado a sabedoria humana para utilizar as manifestações ou o poder do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo: rapaz, eu tenho capacidade. E ele fala, hebreu de hebreu, treinado por Gamaliel. Meu irmão, grego, eu sou romano, mas com capacidade grega. Deixa eu dizer uma coisa para você: se eu quisesse fazer uma boa oratória, eu faria. Mas eu prefiro estar sensível ao rio do Espírito.
É como se ele dissesse, eu vou começar a pregar, viu Deus? Mas na hora que o Senhor começar a fluir o rio, eu pego junto. Eu vou pegar esse rio, na hora que ele pegar aqui, eu vou. E quantas vezes nós pregadores, nós estamos sensíveis à voz do Espírito, a gente faz ali aquele sermão tão lindo e tudo, e quando começa a pregar, o Espírito vai para outro lugar. Quer que eu diga para você uma coisa? Quantas vezes você é evangelizando? Quantas vezes você é evangelizando? Presta atenção nisso. Você é evangelizando, você começou a falar umas coisas. Aí você parece, eu não sei se você já teve essa sensação, que você sai de você mesmo e olha para você. Você já teve essa sensação ou não? De você, tipo assim, rapaz, sou eu mesmo falando isso? Alguém já teve essa sensação? Só para pensar, alguém? 3, 4, 5, somente 5, amém? E as pessoas, quem está evangelizando, e isso? Aí você naturalmente diz, eu não sei, mas sai. E o pior é que sai como o pastor João Roberto prega. Não, é como se fosse, sabe? Uma árvore, aí vem um calango, morde para a cobra pegar. E você, rapaz, eu entendi tudo. A gente consegue trazer uma sabedoria divina, ensinar para as pessoas perguntas que naturalmente a gente nem sabia. Alguém já teve isso? Rapaz, sem brincadeira nenhuma. Volta e meia, eu digo, peraí, que isso também me edificou. Deixa eu digitar para mim também. Quantas vezes a gente foi usado por Deus e alguém chega para a gente depois e diz, minha irmã, quero lhe agradecer por aquela palavra que você deu assim. Eu disse, eu não me lembro. Alguém já passou por isso também? É Deus lhe usando profeticamente, meu irmão. Às vezes você nem sabe, mas você está evangelizando, Deus está usando a sua boca. Deus está lhe dando sabedoria. Talvez você diga assim, eu nunca fui usado em profecia. Quem disse? Talvez é porque você está achando que vai vir um raio, vai vir um negócio. Mas Deus está ali dentro já trabalhando e falando, lhe deixando mais inteligente, lhe deixando mais sabido. Isso não é você não, é dele. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. E aí ele diz que, ei, nos últimos dias. Quem está assim, meu irmão, você vê esse carnaval maluco aí, velho? Os encontros escatológicos que tiveram no carnaval. E maceta apocalipse, no maceta apocalipse, é mesmo, mano? E o diabo foi macetado, né, mano? Vocês estão comigo nessa noite, hein? Rapaz, você viu a quantidade de pessoas que se converteram em 5 dias, em 4 dias? Vocês estão acompanhando? E um artista foi visitado por Deus, o outro foi visitado por Deus. Está lá na internet, e o outro foi visitado por Deus, e o outro disse isso, o outro é verdade isso aí. Não entre na polêmica, sabe? O irmão Hegel, ele profetizou que Deus estaria alcançando pessoas em lugares imaginados. Ele profetizou isso. Oh, aleluia. É, rapaz, acredite. Que Deus pode, no meio de um carnaval, pegar um crente desviado e começar a profetizar pela boca dele. Pode, irmão. Ele pegou a mula de Balaão. A gente está limitando Deus, irmão. A gente está limitando Deus. Deus vai fazer coisas que vai fazer o mundo girar. E a gente não pode ficar tão catedrático, não. Porque talvez a gente perca o rio. Ei, rapaz, Deus ele quer alcançar o perdido. E Deus quer enriquecer a hospedaria. Não, você está aqui não ainda. Não. Ei, Deus quer enriquecer a hospedaria. Quem é a hospedaria? Diga, sou eu. Ele disse que deixaria dinheiro para a hospedaria, para pegar o que foi lascado, arrebentado no chão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus quer trazer finanças para uma igreja que está atrás do perdido. Deus, ele quer trazer dinheiro para uma igreja que quer alcançar pessoas lá fora. Mas deixa eu dizer uma coisa, nesses últimos dias, Deus vai fazer coisas estranhas e diferentes para alcançar pessoas lá fora. Oh, rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você, ó. Tem algum tempo, né? Ele disse que pegaria, escute isso, ele disse que pegaria as crianças e profetizaria. Ele
não está dizendo que, presta atenção, ele não está dizendo que pegaria profetas, só o ministério profético. Os 5 dons ministeriais, você sabe como é que eu vejo os 5 dons ministeriais? É assim, por exemplo, o pastor Eliseu, ele é um catalisador. A Bíblia diz que haverá um galardão para os bispos, ou seja, para os pastores. Seria injusto só os pastores ganhar. Nós aprendemos que não só os pastores, mas quem ajuda ao redor dele, ganhará. Ou seja, todos que socorrerem no Ministério de Socorros ao Ministério Pastoral, também colaborarão para receber dessa parte que vai se chamar o galardão dos bispos. Agora, observe o que eu estou lhe dizendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque está vindo sobre ele algo que derrama sobre a igreja para cuidar. Por isso que o nosso ministério é tão assim, lindo, porque nós conseguimos honrar os 5 dons ministeriais, entender os 5 dons ministeriais. É o evangelista, por exemplo, no nosso meio, que derrama um fogo para poder ganhar vidas. É o profeta que vai derramar sobre nós a vontade e vai catalisar ainda mais ainda numa conferência ou algo desse tipo, o corpo a crer e querer mais o sobrenatural e não ficar, sabe, frio, engessado ou coisa parecida. Mas também o profeta vai alertar, o profeta vai dizer que precisamos tomar cuidado, o profeta vai dizer que nós precisamos tomar um caminho diferente. Agora a Bíblia está prometendo, meu irmão, que ele vai utilizar não só os profetas. Talvez o profeta vai ter uma capacidade maior, mas ele vai usar até crianças no profético. Não, você precisa entender isso. Que ele está dizendo que uma das marcas dessa igreja, cada vez mais é um volume maior de profecia. E isso está acontecendo, parece que a igreja de um tempo para cá está falando muito do profético. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais sendo atraídos por sinais, irmãos. Sabemos que nós não podemos dar dia e hora, mas há sinais, irmão. Existem coisas que a gente começa a perceber que tem uma movimentação, uma aceleração maior. E a Bíblia vai dizer algo poderoso sobre isso. E eu queria dar um testemunho para você. Sabe, eu falei para vocês que eu não estaria hoje aqui pregando se não tivesse tido uma experiência. Eu estava no meio de um carnaval, tinha usado droga, estava muito bem, minha posição estava muito boa, tinha passado algumas coisas, vencido algumas etapas da minha vida, eu estava comemorando. E minha namorada, Dani, hoje minha esposa, estava em casa, orando por mim, ela e uma colega dela. A colega dela do movimento carismático da Igreja Católica. Vocês estão comigo. Eu estou lá no meio da festa. E eu sinto como se fosse uma nuvem preta entrando em mim. E eu começo a chorar naquela festa. E eu começo a chorar. E me dá uma agonia, eu quero sair daquele lugar. E eu fico alguns dias chorando sozinho. Até eu não aguentar mais e falo para ela. E ela veio falar comigo e conversar comigo sobre papo de crente. E papo de crente para cá, e papo de crente para lá. E eu disse, não entra na minha mente isso, eu não consigo entender esse negócio. Eu não consigo entender. E eu comecei a fazer perguntas para ela. Se Deus é Deus, porque teve que descansar no 7º dia? Porque, mais ou menos assim, essas perguntas, sabe? Que eu tinha na minha mente. Se ele era um espírito, para que ele teve que descansar? E ele estava cansado? Né? E depois a gente vai aprendendo, mas perguntas desse jeito, ela estava recém-convertida, então ela não sabia me responder, eu disse, então não serve para nada. Até que um dia eu cheguei para Deus e disse, Deus, eu não aguento mais viver isso. Se você existe, apareça para mim. E eu tive uma experiência com Deus naquele banheiro. Algum tempo depois, hoje nós temos um irmão na nossa igreja, que Santana conhece, que é o Major Maico, que me discipulou no início, hoje é minha ovelha. Ele é testemunha disso. Nós estávamos no encontro, foi no dia que eu estava sendo batizado pelo Espírito Santo. Uma irmã chegou para mim, 8 meses depois, e disse, sabe naquele dia que você estava no banheiro, na casa dos seus pais, olhando para o espelho do meio, que eu falei para você que não só prova da minha existência naquele dia, mas eu provo também a cada dia da sua vida. Eu estou aqui mais uma vez para dizer uma coisa, aquele que te persegue vai se converter. Era meu pai. Eu disse, Jesus, ótimo, mas meu pai não se converte. E meu pai se converteu. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca tive uma fé simples, eu nunca consegui ter uma fé simples, irmão. Eu preciso confessar isso para você, eu sempre desejei. Quando eu via o pastor Bud dizendo, eu tenho uma fé simples, irmão, eu digo, meu Deus, que inveja santa. Não sei que não existe isso, tá bom, amados? É uma brincadeira. Mas eu dizia, meu Deus, eu queria tanto ter isso. E eu não tinha isso.
Até que um dia eu me rendi de tanta coisa que Deus fez para me mostrar as suas chagas, dizendo, topa em mim. Não, você não está aqui não. Deus não tem problema, meu irmão, com pessoas que são incrédulas, sinceramente. Ele não tem problema de seria melhor, seria feliz. Ou seja, o pastor Buda é mais feliz, era mais feliz do que eu, porque ele criou mais fácil. Mas ele não disse, eu não vou mostrar minhas chagas. E a minha ele veio com misericórdia e mostrou as chagas dele. Então nós não temos que pisar em quem não acredita, nós temos que mostrar as chagas. Profeticamente, nós estamos mostrando a onipresença de Deus por meio da inspiração profética naquela pessoa. Vocês estão aqui ou não estão aqui? Amém. E aí minha filha estava, há 2 anos atrás, minha filha estava, ela tem 12 anos hoje, com 10 anos. Ela começou a dizer para mim, na verdade os tios da igreja de criança começaram a dizer assim, pastor, Sossô está meio estranho. Eu tenho uma filha hoje de 12 e outra de 2 anos. E um cachorrinho que chegou agora na nossa casa, minha amada. Eu acabei de pagar minha língua, que nunca compraria um cachorro, eu acabei comprando, minha amada. Amém, glória a Deus. Aí o que acontece? Há 2 anos atrás, os tios da igreja de criança começaram a falar para mim, dizendo assim, sua filha está estranha. Ela não adora mais, não fala mais com Deus, ela está perturbando a sala de aula, está com um comportamento estranho. E eu fui conversar com ela, nós conversamos muito, eu tenho um papo muito reto com minha filha. Sou muito amigo dela. E nós começamos a conversar, ela disse, papai, eu não acredito em Deus mais. E outra coisa, eu tenho pensado muito em me matar. Vocês estão comigo nessa noite? Sabe por que isso é importante? Para a gente entender que pastor, que qualquer pessoa vai precisar de Deus do mesmo jeito, amém, amados? E aí eu fui até ela e comecei a falar de física quântica. Eu comecei a falar de todos os argumentos que eu poderia falar para ela que Deus existe. Vocês estão aqui ainda ou não? Amém, amém mesmo não? Amém. E ela não melhorava. E o Espírito Santo chegou para mim e disse, meu filho, como foi que você se converteu? Eu disse, com uma experiência. Ele disse, e como foi que Paulo se converteu? Vocês estão aqui ou não? Foi um bom argumento que ganhou Paulo? Não. Eu tenho para mim, como diz o bom itabaianense, eu tenho para mim que para Jesus se manifestar para Paulo, alguém estava orando. Não está na Bíblia isso. Eu tenho para mim. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus é que pregou para Paulo. Você está ouvindo o que está acontecendo no mundo islâmico? A gente está ouvindo muito sobre o Hamas, essas coisas todas. Mas tem islâmico sonhando com Jesus. Meu irmão, está acontecendo isso. Tem Jesus aparecendo lá, meu irmão. Um caba lá do Hamas foi preso. E tem um testemunho agora dele dizendo, ei, eu estava no cárcere e Jesus apareceu para mim dizendo, eu sou o verdadeiro Alá, ei, eu sou o verdadeiro Deus e eu sou um misericordioso. Ele disse, eu nunca conheci um Deus misericordioso, oh, aleluia. Ei, é tempo de aparições, é tempo de milagre. O céu está sendo movimentado. Na virada do ano, nós temos algo na nossa igreja que nós fazemos uma declaração de fé, nós trazemos nossos pedidos e consagramos. É uma cultura nossa local. Nós projetamos o ano 2000 o outro ano. Nós ensinamos a igreja a orar durante 30 dias, pedindo para que Deus traga revelações, para que o outro ano possa ser algo que foi visto no reino espiritual. E aí, eu não conseguia construir meu sonho, eu não conseguia construir nada para esse ano 2024. E Deus, Ele falou para mim, sabe, e eu vi o que é que eu estava querendo, e um papel grande, eu coloquei assim, eu quero ver Jesus. Eu disse, Senhor, em 2024, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu posso querer isso.
Eu posso desejar isso, meu irmão, eu posso fazer isso. Não, a minha fé não vai depender disso, mas eu posso querer ter um encontro. Meu irmão Kenneth Reagan teve, ele já morreu, eu quero ter a minha parte. Ele diz, procure com zelo. Ou não? Ele disse que eu posso querer isso. E eu quero ter um encontro com Jesus. Eu quero ver Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E aí, meu irmão, minha filha estava lá. E o Espírito Santo disse, então sua filha não vai ser ganha por bons argumentos teológicos. Ela vai ser ganha por uma experiência. Comece a orar assim. Deus falou para mim. Que toda vez que ela pensar em se matar, ela veja o demônio que está por detrás. Eu orei assim, eu disse, Senhor, abre o reino espiritual para minha filha. A Bíblia diz que pela imposição de mãos, Timóteo recebeu os dons que estavam ali. Não, vocês estão aqui ainda. Nós podemos orar para que os dons se manifestem. E eu disse, Pai, eu quero que a minha filha tenha uma experiência com o Senhor, visceral. E a minha filha começou a ver uma mulher com um cabelo pequeno, os pés para trás, e era bem cheio de características. Eu não dá para tempo de contar tudo. Mas alguns dias depois, ela vendo, uma tutora que nós tínhamos em casa, que ajudava ela a estudar em casa, ela disse, pastor, a sua filha não está bem. E quando eu cheguei no quarto, ela disse, papai, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. E começou a gritar, e eu comecei a orar na minha filha. Naquele dia era um dia de quinta-feira, um dia de culto na igreja. Quando nós chegamos à noite, nós temos 2 intercessoras. Tem 2 mulheres que intercedem por mim diretamente. E ela disse, pastor, nós queremos conversar com o senhor. Cadê Sossô? Cadê Dani? E chamamos, e nós entramos. E Vera e Sidicléia. Sidicléia hoje está na igreja do pastor Eliezer. E as 2 entraram na minha sala. E Vera disse, estamos orando hoje. E nós vimos que havia um demônio oprimindo sua filha. Aí Sossô disse, e como ele era? Aí Vera disse, eu não vi. Mas Sidicléia viu. Aí Sossô disse, minha filha, e como ele é? Parece com mulher. Cabelo curto. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Aleluia. Ela botou a mão sobre minha filha. A unção tocou naquele gabinete pastoral. Deus apareceu naquele lugar. Entenda o que eu estou dizendo. Sabe, Deus se revelou. A minha filha entrou no carro. E ela parecia um cabrito virado no siri. Estava lá dentro. E começou a dizer. Havia uma unção profética sobre ela. E ela começou a dizer, espírito tal, você é do diácono X. Eu disse, como é que ela sabe disso? Não, você não está aqui não. Diga para o seu irmão assim, diga, isso pega. Diga para ele, vá, diga, isso pega. Eu vou provar para você na Bíblia. O ambiente profético pega. E ela começou, espírito tal, você é da ministra da igreja de criança tal. Eu disse, como é que ela sabe disso? Oi! Nós chegamos em casa e ela disse, ela fez isso, ela disse, demônio, sai daqui, sai dali, sai daqui, sai dali. E ela ia expulsando como se estivesse mandando para fora de casa. Deixa eu te dizer uma coisa, eis que nos últimos dias as crianças profetizarão. É para quem crê, irmão, é para quem quer. Oh, aleluia. Deus não vai vir pegar uma igreja sonolenta, cansada. Ele vai vir pegar uma igreja cheia de vigor. Deixa eu dizer uma coisa. Nós fazemos rema. A gente vê um homem com mais de 80 anos vibrando no Espírito. Nós temos referenciais. Nós temos o apóstolo Bando vibrando no Espírito até o último dia. Ei, nós não viemos aqui na terra para ficar frio. A gente veio para ser quente. Oh, aleluia. E aí, querido, deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho ainda 15 minutos, mas vamos lá. Quando foi a primeira vez que a gente vê na Bíblia falando que alguém foi cheio do Espírito? A primeira referência, cheio do Espírito, é em Êxodo 3,13. E o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Ei, peraí. Vocês estão aqui ou não? Ei, rapaz, você precisa entender isso aqui.
Lembra que ele disse, eu não quero que você seja ignorante acerca dos dons espirituais? O dom espiritual não é para deixar você esquisito, é para deixar você inteligente. O dom espiritual não é para deixar você estranho, é para deixar você, meu querido, cheio de habilidades. Êxodo 31:4 diz, para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar, para esculpir pedra, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Ei, você pode ter um negócio que pode nascer numa profecia. Ei, você pode ter algo que pode vir debaixo de um dom, de uma revelação. Você pode ter, querido, argumentos, palavras, que não vai ser você, mas vai ser o próprio Deus. Aleluia. Agora, eu disse para você que isso pega. Eu vou ler um versículo, uma passagem aqui, dá tempo. Olha que passagem poderosa. Olha que negócio diferente. 1 Samuel 19:18. Você já leu isso aqui? Veja isso aqui. Sabe quando você passa pela Bíblia várias vezes e não salta uma coisa nos seus olhos, mas um dia salta? Isso aqui é muito diferente, irmão. Olha aqui. Ele diz, assim Davi fugiu e escapou, e veio Samuel a Ramá e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizeram. Davi vai lá até Samuel, até a casa dos profetas. Diga casa dos profetas. Diga ambiente profético. Mas nos últimos dias, Deus ele disse que a igreja toda seria uma casa profética. Você precisa entender isso. Foi no quarto do profeta que uma criança foi ressuscitada. Oh, aleluia. Ele está dizendo aqui algo poderoso. Ele diz assim, olha, e contou tudo a Saul que fizera, e se retiraram, ele e Samuel, Davi e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul, eis que Davi está na casa dos profetas. Alguém foi dizer, Saul, vai lá, você consegue pegar ele lá. Aí ele diz, em Ramá, então enviou Saul mensageiros para trazer Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel. Ou seja, tinha um grupo de profetas profetizando. Imagine isso. Alguém está aqui profetizando. Parece que o céu, ele abre. Isso não fica só com quem está profetizando. Toca em quem está ao redor. É uma fenda. É como se fosse uma fenda no reino espiritual. Você está entendendo isso? Aleluia. O profeta toca naquele jovem e diz, é verdade, você não está vendo. Por isso você está nervoso. Veja agora. Aí o jovem diz, é verdade, nós temos mais cavalo e cavaleiro com a gente. E aí o que acontece? Ele diz assim, presta atenção aqui, ele diz que mandou mensageiros, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul. E também eles profetizaram. Não está aqui não. Olha, imagina um negócio desse. É sério, é bem assim mesmo. Os caras vão lá para matar o caba. Tem alguém profetizando. E ele entra no manto. Vocês estão aqui comigo? Um dia um homem chegou na nossa igreja e ia matar uma irmã da nossa igreja. Esse homem estava sendo traído. Na verdade, é uma irmã que estava entrando na nossa igreja. Ela, noiva dele, começou a trair ele. Pessoa nova convertida. Mas estava traindo, estava no meio de uma traição lá. E se converte. Ele descobre. E ele vai no culto. Para que no final, ele estava planejando matar ela. Aí ele disse, eu não vou matar ela hoje não. Eu vou escutar esse pastor safado aí. Ele falou para mim isso. Aí no domingo ele foi de novo. Ele disse, eu vou escutar esse pastor safado de novo. Eu sei que no final, ele deixa essa irmã, ele não quer mais nada com ela. E ele, de tanto escutar o pastor safado, ele se converte. Me diga uma coisa, você acha, sinceramente falando, que foi uma boa pregação que segurou aquele homem, ele não usava as duas armas que ele tinha? Não foi isso. Deixa eu te dizer uma coisa, foi um imã, foi uma presença. Deixa eu dizer algo para você, está entendendo isso?
E aí ele diz aqui, avisando disto, Saul enviou outros mensageiros. Esses caras que foram é fraco. Vamos dar outros. E também estes começaram a profetizar. Foi aumentando o culto. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também começaram a profetizar. Aí foi aumentando o culto pentecostal, né? Tipo, caiu na rede é peixe, entendeu como é? Vem para cá, vem para cá. Então foi também ele mesmo. Ele disse, eu vou, se ninguém pode fazer, eu vou, porque eu sou forte, eu resisto a esse negócio aí, amém? Aí ele disse, então foi também ele mesmo a Ramá. E chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou, onde está Samuel e Davi? Respondeu-lhe, eis que estão na casa dos profetas, em Ramá. Então foi para a casa dos profetas, em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando, profetizava até chegar na casa, lá em Ramá. Você sabe o que isso quer dizer? Ei, rapaz, isso é um imã. Isso quebra jugo. Isso transforma mentalidade. Isso habilita você. Isso faz você ser diferente. A Bíblia diz que estava, pastor Pedro, João, há poucos dias da morte de Jesus, curando uma pessoa. E eles são presos. São levados para o mesmo lugar que começou o martírio de Jesus, no Sinédrio. Vocês estão aqui? E eles começam a responder. Você tem amigos judeus? Eu tenho amigos judeus. Os caras são bons. Os caras são bons de argumento, de dialética. Os caras são bons nisso. É um lugar cerimonial. Mas aqueles caras são ignorantes. E eles dizem, mas espera aí, esses caras não eram indoutos e iletrados? Mas parece falar como Jesus. Quem era Jesus? Rabone, Rabi. Ele tinha um cargo na sinagoga, ele era um mestre, ele falava também. Deixa eu dizer, aqueles caras tinham acabado de ser cheios pelo Espírito, eles ficaram mais inteligentes. Ai, pastor, eu não sei fazer isso. Você não sabia. Mas você é habilitado para saber. Não, meu irmão. É, rapaz. Porque se tudo for na sua força, onde é que fica Deus? Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer fazer coisas diferentes. Num dia que você não pode, que você não consegue, tudo você pode nele. É aí que entra Deus. Oh, aleluia. É aí que entra Ele, dizendo, deixa eu lhe usar, deixa eu lhe habilitar. Deixa eu fazer você fazer coisas diferentes, ou coisas melhores, ou potencializar você. Talvez você ainda não deixou Deus entrar no seu negócio, não deixou Deus entrar na sua casa, nas suas orações. Talvez você tenha medo até de Deus entrar e mudar coisas. Deixa Ele entrar. Em 1 Coríntios 14, 23 diz, assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão, estão loucos, mas se entrar os descrentes entrar, ele vai dizer o seguinte, ou não instruídos, quando todos estiverem profetizando, ele, por todos, será convencido de que é pecador. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você está entendendo isso aqui? Não dá tempo de ler tudo, mas ele está dizendo o seguinte, ei, quer aumentar a potência de pessoas se salvando na igreja? Aumente o nível profético na igreja, a atmosfera profética da igreja. Eu não sei se você está entendendo isso. Aumente a intercessão na igreja, aumente a oração na igreja, prepare um ambiente espiritual antes. Oh, aleluia! Crie fome, sede, eu não sei se você vai entender isso, desejo da manifestação de Deus naquele lugar. Vocês estão aqui ainda ou não? Kenneth Reagan Jr. ensina que existe a presença de Deus salvífica, a presença de Deus onipresente, mas tem a presença de Deus manifesta. Essa presença de Deus manifesta é desejada. É desejada, é atraída. Oh, aleluia. E ele diz, em um ambiente profético, com músicas proféticas, com pregação profética, com cadeiras proféticas, com flores proféticas, com tudo profético, as pessoas entram e dizem, eu quero isso também. Jimmy Swaggart dizia, você nos meus cultos não precisa entender tudo, só precisa receber tudo. Aleluia.
Ele dizia, você não precisa entender tudo, porque aqui não entende tudo, mas de vez em quando eu falo isso lá no culto, você chegou aqui, talvez você não está entendendo a pregação, mas quem chegou nesse lugar atormentado e está sentindo paz? A pessoa faz assim, Não, é sério, você vê aquela pessoa, Quem chegou aqui pensando em se matar, estava isso, estava dentro, e agora não está mais. A pessoa faz assim, como se estivesse anestesiado. É como se a pessoa não tem, às vezes tem pregações nossas de fato, que é uma pregação, sei lá, a pessoa não consegue acompanhar, mas ela está recebendo. John Bevere diz que tem livros que são ungidos por Deus, que ele começa a ler, sei lá, sobre família, mas Deus abre na mente dele, não sei se você está entendendo isso, outras coisas. Ele diz, um livro é ungido, quando na minha cabeça, Deus começa a abrir e eu ver outras coisas. Eu não sei se você está entendendo isso. Eu não sei se você já teve essa experiência de alguém estar pregando aqui sobre família, exemplo, família, e você está esperando uma resposta de Deus sobre finanças, e a pregação é ungida, o ambiente é ungido, e você começa a viajar naquela pregação, mas daqui a pouco Deus começa um rio, e leva você para outro lugar. Vocês estão aqui ou não? Mas é o ambiente, e você não está mais escutando a pregação, mas o ambiente está levando você para as respostas. Aleluia! Eu vou finalizar. A gente chama o grupo do louvor aqui nesse momento, assim, pode vir, por favor, se alguém puder me ajudar. Queria tocar aqui um pouco. Vem cá, por favor. Pode vir, venha, por favor, venha. Se puder botar um tangedor aqui, por favor. Por gentileza, eu tenho ainda alguns minutinhos. Vamos lá. Em Isaías 54:1 diz assim, presta atenção nisso. Isaías 54 diz assim, cante ao estéreo. Não, você não está entendendo isso ainda. Deixa eu explicar como é esse esquema aqui. Isaías disse assim. Isaías é profeta, beleza? Isaías é profeta. Aí ele está profetizando. E ele está esperando alguém pegar a revelação e fazer o que ele está mandando. Na verdade, o que Deus está falando através dele. Vocês estão aqui ou não? A Bíblia diz que a fé vem para ouvir a palavra de Deus. A profecia é Deus falando. Veja, a pessoa estéril, o que é que ela precisa? De uma inseminação artificial, alguma coisa desse tipo. Não é cantar, cantar não resolve. Você está aqui? Uma vez um ministro veio até mim e disse, eu estou com depressão. Eu disse, começa a rir. Aí a gente diz assim, não é estranho? É estranho. Mas alguém que já fez uma colonoscopia? Eu sei que é estranho o que eu estou falando aqui agora, mas é estranho. A medicina tem coisa estranha também. E Deus tem os métodos dele. Você quer o resultado ou ficar questionando os métodos? Ele diz, estéreo. Sabe qual é o problema? Você está triste, está abatida. Cante. Tem alguém aqui que tem alguma área de esterilidade na sua vida? Então eu ser homem diz, não, então, veja, será que tem alguma área improdutiva na sua vida? Ele está dizendo, cante. Em João 7,38 ele diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem que pegar um rio, e esse rio vai levar para o lugar em que na margem direita e na margem esquerda vai dar árvore, que é o seu tempo dar o fruto. E esse rio vai levar você até o oceano de problemas. Mas quando você chegar lá, esse rio quando dobrar, entrar lá dentro, vai começar a trazer vida. Esse rio está dentro de você. Oh, aleluia. Deixa esse rio levar você hoje. Para finalizar, Atos 19:5, ele diz, eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Escuta isso agora. E impôs Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, tanto falava em línguas como profetizava. Línguas veio primeiro, profecia veio depois. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Se você ora em línguas, vamos orar em línguas um pouco, amém?